Olá, sejam muito bem-vindos ao Imperfeitamente, podcast mais interessante desse Brasil. Meu nome é Mariana Honório, host desse podcast, juntamente com a Daniele Santana. Olá, sejam bem-vindos. E continuando a nossa série dos diálogos mentais, hoje nós falaremos sobre depressão. Um tema muito interessante, mas antes disso, vamos agradecer nossos patrocinadores, o Instituto Uno, que está aqui com a gente desde o início, a Topper, marca de suplementos, e vamos iniciar a nossa série, mais um episódio da nossa série. Afinal, o que é depressão? Eu sempre gosto de começar explicando por que da palavra depressão. Eu acho muito importante trazer a etimologia das palavras, né? Para a gente entender por que foi dado esse nome, né? Então, depressão, do latim, significa um aprofundamento, sabe? Algo fundado, uma coisa bem fundada. Depressão de rodovia. Sim, seja de forma natural ou não. E, de fato, a depressão, ela tem essa característica, né? Quando a gente pensa em depressão, a primeira coisa que a gente fala é, nossa, eu tô embaixo, né? Desanimada. Então, estou desanimada. E aí, justamente isso aí, então, seria essa ideia da depressão, seria uma ideia de uma queda, né? Queda em quê? Nas nossas emoções, nos nossos neurotransmissores, né? Nos nossos hormônios. Então, tem tudo a ver. E por que fala que pode ser intencional ou não? Porque nós temos uma predisposição genética à depressão. E nós temos os fatores externos que vão contribuir para a depressão. Eu sempre faço uma crítica, e você já sabe, Mari, que eu não gosto de nada muito pronto. Sim. Porque o ser humano, ele é único, ele tem uma digital, né? Então, quando falam-se de depressão, a gente vê muita coisa pronta. Então, é isso, a pessoa... Não, depende muito, varia muito. Nós falamos sobre a neurose, né? Nós temos um espaço muito grande para essa depressão andar. Nós temos uma depressão unipolar, que ela só segue uma linha, né? Que seria essa depressão mais comum, da pessoa estar mais triste, mais desanimada. Mas nós temos uma depressão que ela não é ela é bipolar, então ela é seguida de euforia também. Então, o estudo da depressão, ele é muito abrangente. E normalmente a gente fica preso em algumas coisas apenas, né? A intenção da série é nós levarmos para vocês curiosidades, né? E dar um pouco de tônus para que a pessoa consiga se movimentar dentro desses diálogos mentais, né? Gostei, eu não sabia dessa parte que você falou, eu não tinha esse conhecimento sobre a intencionalidade, é intencional. Como que seria isso? Por exemplo, eu tô tão triste que eu não percebo que eu estou e não faço nada para mudar, e eu entro nessa depressão, o ambiente, o caos, como que seria isso? Olha, de forma geral, né, a depressão, ela é orgânica, tá? Vai afetar a sua emoção, seus neurotransmissores, etc. O que acontece é que nós temos uma predisposição. Existe uma predisposição. Só que eu gostaria muito que vocês lembrassem que nós temos uma epigenética. Não é porque eu tenho uma predisposição que eu serei depressivo. Não tem a ver. Não é porque minha família inteira tem diabetes que eu terei. Depende, tá? Em hierarquia, seria assim, a interpretação, o meu estilo de vida e a genética. Nossa, tá em último. Tá? Então, assim, eu tenho a predisposição. Quer dizer que eu terei isso? Não necessariamente. Então, esse é um lado da depressão, tá? E, às vezes, a pessoa não tem uma predisposição, mas ela vive em um meio que está contribuindo para que ela se torne depressiva. A forma como ela entende o mundo contribui. E aí ela teve uma perda. Quando a gente fala de perdas, eu não gosto muito de trazer depressão, não. Porque automaticamente o processo lutório tem a depressão. Isso não quer dizer que a pessoa tenha patologia. Mas que ela tem um momento de depressão. Que é um momento de afundamento, sabe? E como identificar? Quando é o momento da tristeza ou quando realmente eu tô deprimido? Precisa de profissional, Mari. E nós fizemos uma crítica no episódio passado, eu vou fazer de novo. Profissional específico,
que são especializados em lidar com o assunto, sabe? Por exemplo, o vizinho dá opinião sobre depressão, né? Um amigo dá opinião sobre depressão, a gente precisa de um psiquiatra, né? Para olhar, um psicólogo, um psicanalista, a gente precisa de pessoas que estão envolvidas nesse assunto para poder falar sobre a depressão, né? Se for no caso de medicar, nós precisamos do psiquiatra. Se for no caso de uma psicoterapia, nós precisamos de um psicanalista ou de um psicólogo, certo? Para poder tratar isso aí, para poder identificar. Agora, uma coisa muito importante das pessoas entenderem é que depressão não é estar triste. Não é apenas estar triste. A tristeza faz parte do conjunto de emoções da depressão. Assim como a raiva, assim como o medo fazem parte da ansiedade. Aqui eu tenho conjuntos na depressão. Tem medo também, só que de uma outra forma, né? Então, hoje eu tô feliz, amanhã eu tô mais triste. Isso é natural do ser humano. Isso não quer dizer que você é bipolar, tá? Então, é importante nós identificarmos essas diferenças. É diferente o deprimido do depressivo, né? Sim. Tem que saber essa diferença. Tem que saber identificar as diferenças e saber que o nosso organismo, ele pulsa. Essas emoções, elas são inerentes ao ser humano. Então, o ser humano tem essas emoções. Todas elas, tá? A não ser que você tenha um problema. Caso contrário, você tem todas as emoções. Por quê? Porque você vai aprender a lidar com essas emoções e transformar essas emoções, consideradas emoções ruins, porque não são, mas você vai transformá-las em virtudes. Então, você tem essas emoções aí o tempo todo pulsando, tá? Em que momento a depressão? O momento da depressão é quando está afetando o seu organismo, te afetando no seu ambiente social, com você mesmo. Entende? Quando está trazendo um prejuízo, inclusive um prejuízo físico, tá? Porque a depressão, ela vai começar a agredir o seu organismo mesmo, tá? Não só a depressão, né? Eu já tive depressão, assim, eu fiquei afastada, né? Porque eu trabalhava no hospital 3 vezes. E assim, eu lembro de 3 momentos que a gente nega. Parece que eu negava, eu demorei a entender que aquilo ali que eu tava vivendo era uma depressão de fato, sabe? Sim. Eu acho que eu perdi, assim, eu não tinha ânimo pra tomar banho. É coisas simples, não é porque você não quer fazer, é porque você realmente não tem força pra ir. Uhum. Parece que você perde totalmente o movimento. Eu comecei a trabalhar, mesmo se eu trabalhava à noite. E eu lembro que quando eu percebi, uma das vezes que eu percebi que eu realmente não estava bem, foi que eu pensava em uma maneira de me machucar, para eu poder ter um motivo para eu poder não ir trabalhar. Porque parece que, como o trabalho é um compromisso que não tem como você não ir, então eu tenho que me forçar a ir, então aquilo estava me prejudicando tanto, estava doendo tanto. Eu ia, mas eu ia de um jeito totalmente não presente lá, não ia feliz, não satisfeita, mas eu pensava em uma maneira de me machucar para poder não precisar de ir, sabe? Aí eu falei assim, não, peraí, eu acho que agora eu preciso de ajuda. Sim. E de fato, nós temos uma depressão, assim como a ansiedade também. Esse tipo de depressão, Mari, que você não quer ir de jeito nenhum, você não tem força para ir, e também tem uma depressão que você quer, você só não dá conta. Tá? Então, são vários tipos de depressão. Eu tenho a depressão maior, que é essa que eu falei, a unilateral, que ela é mais comum, né? Que as pessoas sempre olham para ela, né? Que é uma depressão que te deixa mais triste. E existe essa confusão, porque vai ter momentos de euforia na depressão bipolar, sabe? A gente vai ter esses momentos de euforia até irritabilidade, que também é uma depressão. E existe uma depressão também, Mari, que a pessoa não sabe que está depressiva. Entende? Ela tá levando, mas ela tá depressiva. Eu demorei a perceber. Então, aí no seu caso, acredito que foi bem essa. Até que chegou um ponto que não dava mais. Sim, realmente. E assim, pessoas de fora começaram a perceber, porque eu sou muito expansiva, muito alegre. Então, por mais que eu estivesse triste por dentro, é a minha característica. Então, eu ia rir, sim. Eu ia falar umas besteiras assim, tá? Às vezes as pessoas confundiam porque eu não estava num canto só chorando.
Sim, né? exatamente. É como eu disse, tem as particularidades, né? E um bom profissional, ele precisa olhar para isso. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim, olha, eu tô triste, ainda você tá com depressão. Como assim? Ah, hoje eu tô triste, amanhã eu já tô feliz, então você tá com bipolaridade. Conversei com uma pessoa, semana passada, e ela me disse, eu tenho bipolaridade tipo 1. Falei, o psiquiatra te falou? Não. Falei, como assim, né? Você sabe o que é bipolaridade tipo 1? E ela me explicando, eu falei, gente, não é isso. A bipolaridade tipo 1, inclusive, ela tem aspectos psicóticos. Ela sai da neurose, pra você ter uma noção. E hoje está muito comum as pessoas se intitularem, né? Na verdade, ganhou-se um status. Eu tenho depressão. Eu tenho ansiedade. Eu tenho bipolaridade. Eu sou bipolar. As pessoas parecem que estão gostando disso. E isso é muito sério. Isso é seríssimo, inclusive. Porque quem de fato tem ou a depressão unipolar ou bipolar, a pessoa está sentindo isso não só na alma, mas está sentindo isso já no corpo. E quanto mais demora para tratar, vai ficando um pouco mais difícil de ser tratado. Né? Então, a saúde, ela diz respeito, não é exatamente a ausência da doença, mas é em você saber quando a doença está lá, como lidar com essa doença. Né? Então, se você sente que você está deprimido, procure um profissional ou tente identificar. Né? Lembrando, gente, que se eu tive um trauma, um acidente, eu fui roubado, eu tive uma perda, o meu organismo vai passar por isso. Mas aí tem um período. Tá? Que período é esse? Depende da pessoa, mas vamos colocar aí 90 dias, tem gente que 6 meses, então é muito relativo. A gente sempre vai cair no que eu digo, analisa a sua vida. Olha para você começar a perceber o que está acontecendo. Sabe por quê, Mari? Nós estamos falando de ansiedade, depressão, e as pessoas separam uma depressão, por exemplo, de uma anemia, uma depressão de uma tireoide. E não tem uma separação. Às vezes a pessoa está com tireoide, ela se torna depressiva. Por quê? Mas eu não tenho problema, mas é orgânico. Então, não necessariamente você tem que passar por uma situação para que você tenha essa depressão, entende? Então, às vezes você tem uma doença e essa doença, ela desorganiza suas emoções e gera uma depressão. Isso é interessante falar porque eu me sentia culpada por estar deprimida. Porque eu tinha um emprego, eu tinha minha casa, na época eu era casada. Então, assim, você olhava minha família com saúde, pai e mãe super presente. Então, eu olhava, assim, quando eu analisava a minha vida, eu falava assim, gente, eu não tenho motivo palpável para poder estar assim. Aí vinha uma culpa e eram os diálogos internos, né? Os diálogos mentais na nossa mente, que parece que piorava mesmo, porque é como é um sentimento de ingratidão com a vida. Sim, é muito comum em pós-parto, inclusive, ter isso. Nossa, meu neném tão perfeito, deu tudo certo, você tem tudo. E é uma frase muito usada, mas por que você tá deprimido, você tem tudo? Então, vamos lá. Dopamina é física? É física. Então, se eu tiro a dopamina do seu organismo, você tem uma resposta. Se eu injeto dopamina, você tem outra resposta. Tô dando exemplo da dopamina, tá? Mas qualquer neurotransmissor, né? O hormônio. Então, se você está com deficiência daquela vitamina, você pode ter tudo e ainda assim o seu organismo não produzir o que é necessário para o bem-estar. Bem-estar é serotonina, prazer, dopamina. Então, você está com deficiência na serotonina, na dopamina, você pode estar com tudo muito perfeito, o seu organismo vai ter dificuldade. Tá? Nós temos esse lado da depressão, como eu disse, tem vários lados, a gente precisa prestar atenção em tudo, tá? Então, às vezes, tá tudo em dia, mas eu tive uma perda significativa. Então, meu organismo vai sentir com isso. Então, tanto uma tireoide gera uma depressão, como uma depressão gera uma tireoide. Porque depende muito, tá? Mas o mais importante, porque isso é diagnóstico, são os profissionais. O mais importante aqui é o quê? Nós deixamos para vocês a importância de analisar a sua vida todos os dias, de prestar atenção, né? Entender que o estado de depressão, ele pode ser também um status, tomar muito cuidado com isso. E olha, gente, não quer dizer que a pessoa não sinta, viu? É isso que é interessante, porque tem gente que fala assim, ela tá fazendo uma graça. Às vezes, no fazer a graça, ela já está dentro do próprio processo. Olha como, entende? Como é melindroso isso aí. Porque se a pessoa precisa fazer graça, ela já tá chamando atenção para algo.
Então, tudo a gente tem que olhar, né? Mas como o nosso recado é para você aí, a dica que eu dou, as pessoas têm muita dificuldade de estar feliz. E muita gente acha que a dificuldade é estar triste. Não é sempre. E muitas vezes é muito mais difícil estar feliz, estar no bom. A pessoa acostumou tanto naquela condição que ela não consegue. O bom chega da ansiedade. O bom tira ela de um estágio, tá? Eu conversei com uma adolescente o ano passado. Ela perdeu o avô. E na conversa, né? As pessoas acharam que ela estava sofrendo muito com a perda do avô. Mas dentro de consultório é diferente. Então ela vira para mim e fala: eu tô com culpa, porque eu não sofri como eu achei que eu fosse sofrer. Porque o organismo não permite que você sofra o tanto que você acha, né? Então, nós começamos a trabalhar, que era normal aquilo ali. Então, olha para você ver, a gente pegou, não foi um estado lutório, foi um estado de culpa, tá? E por que quando eu falo em culpa, eu falo em depressão? Porque a depressão, ela está ligado a processo passado, lá atrás. É muito comum, tá? Então, aqui é o meu presente, enquanto eu tô vivendo, tá? Vivendo o meu estado presente. Às vezes eu tenho melancolia, que inclusive antes do século XIX, depressão chamava-se melancolia. Então, eu tenho aquela melancolia, aquela lembrança, eu não quero perder, eu estou apegado. Isso vai me afundando, porque quando eu penso em passado, é lá embaixo, tá? Então, eu vou me afundando nisso aí. Ainda fica lembrando que o passado você era mais feliz do que agora. Sempre as pessoas trazem isso, viu? É comum. Nossa, porque eu era assim. Gente, como eu escuto isso? Nossa, você tinha que ver, eu era assim, porque eu era 10 quilos mais magra. Aí já tem 20 anos que a pessoa repete a mesma frase. Isso é incrível como isso repete, tá? Então, o nosso processo é evolutivo. Se você acha que piorou, então tira um aprendizado disso aí para, né, seguir adiante. E as pessoas ficam lamentando. A depressão, ela não é solta como a ansiedade. Tá? A ansiedade é, né? Nossa, o que eu vou fazer? E se não der certo? Ela tem isso, tá? Ambas paralisam, só que uma você fica rodando, a outra não. A depressão, ela é fechada, é opressão, sabe? Uma pessoa ela tá oprimida, então ela vai fechando aqui. Amargurada. A angústia. Gente, assim, um dia eu comentei com a Dani, né? Eu falei assim, eu já tive ansiedade, eu tive depressão, mas assim, a ansiedade, a dor é na alma. É uma dor, assim, que não desejo pra ninguém. Pra ninguém. Eu acho, assim, que há uma sensação do fundo do poço. Eu lembro que eu me questionava, isso aqui não é vida. Não é possível que Deus me criou para viver desse jeito. Eu lembro de eu me questionar e falar assim, eu tô vivendo errado. Tem alguma coisa que eu não sei, tem alguma coisa que eu tenho que aprender, porque não tem condição eu sentir. E eu lembro que era tanta infelicidade, que lembro que eu falei, pessoas feridas ferem pessoas. Eu feri muita gente. Porque parece que você querer que o outro dá aquela sofrida, aquela angústia que você sente, parece dar uma aliviada, mas não alivia nada não, é só assim, mas eu questionava mesmo. Depois, mais para frente no episódio, eu conto da minha experiência, da minha cura. Que eu ia te falar agora, seria interessante você trazer a experiência, né, para as pessoas perceberem como isso funciona na prática e como você saiu disso. Como sair, então vamos lá. Por 3 vezes eu passei por depressão. Então eu tomava medicação, melhorava, não fazia nada para mudar. Saía do remédio, passava um tempo, voltava. E eu lembro que da 3ª vez eu passei do hospital de novo e minha mãe, fui pro Carmo e eu tava de cama mesmo, tipo, era de cama. Você ficava aí, minha mãe virou e falou assim, de todas as vezes essa é a pior que você está. Você tá muito ruim, é a pior de todas. E eu lembro que eu falava assim, eu não quero viver assim mais, não quero. Eu questionava mesmo, o que eu tenho que aprender? E minha mãe me chamou para ir para Canção Nova, que é um fim de semana, tipo uma imersão lá da Igreja Católica que tem na Canção Nova, que era Fé e Milagres. E ela, vamos? Eu falei, vamos. Aí eu fui com a minha mãe. E eu lembro que desanimada, eu vou mostrar lá no meu Instagram, vai no meu Instagram que eu vou mostrar as minhas fotos pra vocês verem a minha cara, do jeito que eu tava nesse acampamento. Foi a primeira vez que eu fui. Minha mãe viaja tem anos pra lá e foi a primeira vez que eu fui. Falei, não aguento mais, então eu acho que agora eu preciso de viver um milagre.
E eu fui com a minha mãe. Eu lembro de eu falar pra ela, mãe, eu vou e eu vou receber a cura. E ela me conta as experiências espirituais que tem lá, enfim. Eu fui muito aberta. Aí eu cheguei lá na primeira missa que teve lá, que eu fui. Lembro que eu ajoelhei, eu fiquei emocionada. Eu pus a mão na cabeça e eu falei assim, me cura, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais viver isso. Eu não aguento viver assim. É muito triste, porque eu preferi morrer. E foram várias vezes que eu pensava que eu preferia morrer do que viver daquela maneira. E eu lembro que eu chorei muito, vi minha mãe desesperada de viver daquele choro. E aí eu lembro do padre lá fazendo a celebração e falando que tinha 38 pessoas que ali estavam recebendo a cura da depressão. Eu peguei que era eu. Eu falei, eu tô, é eu, mãe. E foi maravilhoso, foi uma experiência única, essa primeira vez que eu fui. Tem uma tatuagem, inclusive, pra nunca esquecer desse momento. E eu vivi várias experiências espirituais lá. E é engraçado, porque foi na igreja católica, né? E aí, no último dia que teve, eu repousei no espírito. Aí, eu acho que, não sei quem sabe, mas você tá lá tão imerso naquilo ali que você cai no chão sem machucar, sem nada. E você sente uma paz extraordinária que eu nunca vou lembrar. Você não perde a consciência, mas você sente uma paz que você fica flutuando. Eu lembro da minha prima Patrícia falar assim, realmente foi a consagração que ela viveu o milagre. E eu peguei pra mim, a partir dali eu não tomei mais remédio. Nunca mais eu tomei remédio de depressão, mas ali também a minha vida virou de cabeça para baixo. Aí ali eu separei do meu casamento, aí ali eu falei assim, então tá, agora então vamos aprender o que eu tenho que aprender. Aí eu fui pro processo de coach, autoconhecimento, e foi aonde que eu me apaixonei. E eu acredito que eu recebi a cura, e assim, eu passei por situações agora muito mais difíceis do que o que eu tava lá, que eu tava deprimida. Eu falei assim, eu não vou ter depressão de novo, eu não vou. Não vou, porque falam que depressão não tem cura, né? Mas eu vivi o milagre. E eu tive a cura. E nunca mais tive. Nunca mais tomei remédio. Eu tive períodos de ansiedade muito forte. Precisei entrar com medicação. Mas para ansiedade, depressão, desânimo, vontade de não viver, nunca mais tive. E aí eu também entendi outra coisa, que é aprendizado. Tudo é aprendizado. Então eu sabia que eu tinha que aprender alguma coisa. E eu me dispus e decidi, né? E aí foi a busca, mas assim, eu vivi um milagre. Quem acredita ou não, eu como enfermeira já presenciei vários, e eu na minha vida também. E Mari, nesse trajeto todo, o que você acha que te manteve firme? Porque as pessoas têm muitas recaídas, né? O que você acha que te manteve na linha? Não querer voltar para o estado que eu estava. Porque eu sabia que se eu não mantesse na linha, eu voltaria. E eu não quero nunca mais ter o sentimento que eu senti. Sentir carregar aquela dor. Nunca mais. Aí a forma que eu encontrei. Eu fui para atividade física, peguei firme. Aí foi uma mudança radical. Trabalhava à noite, foi pro dia. Então, assim, minha vida mudou radicalmente. Como que eu tive força para mudar e coragem para mudar? Eu acredito que foi o Espírito Santo mesmo. Porque talvez eu não daria conta sozinha. Não acredito. O que eu achei interessante da sua fala é que você coloca aí um processo que foi de aprender, né? Que de fato, um processo do querer, né? Eu não quero voltar, então eu vou me manter aqui. E, gente, uma das coisas mais importantes, não estava na sua mente. Você foi para ação. Você procurou recursos, né? Tem gente que, dependendo da depressão, não consegue buscar recursos sozinho. Precisa de outras pessoas, né? Mas a boa notícia é que nós temos a possibilidade da melhora. Todos nós temos. Não existe aquela frase, não tem jeito não, essa pessoa não tem jeito. Quando você junta força para ter uma ação, ou mesmo que você não conseguiu juntar aquela força naquele momento, mas você consegue que seja tomar um remédio para poder aliviar, para você ter um espaço, né? Que eu digo que o remédio, ele é bom para você ter um espaço para você ter uma tomada de decisão, né? E querer sair, né, Mari? Não, porque, gente, não dava. Não dava, eu falava assim, eu era muito nova, eu tinha aqui meus 27 anos, eu falava assim, 27, 30 anos, eu falava, como? Eu tenho só 27, a minha avó tem mais de 90, se eu viver igual a minha avó, como que eu vou viver o resto da minha vida sentindo isso? E se tem pessoas que não sentem, alguma coisa eu tô fazendo errado.
Então tem alguma coisa que eu tenho que aprender, alguma coisa que eu tô fazendo errado. Então, assim, eu realmente quis. Mas eu tive muito apoio da minha mãe, né? Tive muito apoio da minha família. Minha mãe nunca me julgou, ela nunca me criticou, meu pai também não. Ela nunca achou que era frescura. Então, então eu acho que eu acredito que esse apoio também me fez sentir, né, bem e querer mudar. Porque quando é assim, é frescura, coitadinha, você é vítima. Então, assim, às vezes, talvez também não teria conseguido sozinha. Foi bom você trazer essa questão, né, de que não é frescura. Ainda tem esse olhar, né? Isso é frescura, principalmente os homens. Eu ia falar isso agora. A minha mãe e minha família me apoiou, mas meu marido na época, meu ex-marido, né, na época meu marido, era frescura, que você não para de comer, que você não tem ânimo, que você não faz atividade física. Era um inferno na minha mente. É porque é o seguinte, as mulheres, elas têm mais desordem emocional do que os homens. Olha. Isso é comum, né? Nós temos aí o ciclo menstrual. O homem, normalmente, ele vai numa linha mais reta. É mais tranquilo para o homem. E, gente, é óbvio que eu vou entender muito mais quem já passou pelo processo, né? Então, às vezes, realmente é mais difícil para o homem perceber isso aí. Hoje, nós temos muitos homens que conseguem já ter esse olhar, mas é diferente por causa de uma questão hormonal. Já que eu estou falando de emoção, as emoções da mulher, elas se descontrolam um pouco mais, né? E é bom para os homens aí ficarem atentos a isso, né? Então, tem período de TPM, Depressão né? pós-parto que você falou Parto, agora. os hormônios ficam todos, né, bagunçados. Então, é um pouco diferente. Mas é interessante nós olharmos isso, e principalmente quando é casal, né? O homem olhar com empatia, né? E a mulher também olhar com empatia, que ele não sabe o que ela tá passando, né? É claro que quem tá passando tá com o sofrimento ali, né? Mas olhar com empatia para todos os lados. E nós nunca temos a condição de saber mesmo o que o outro está sentindo, né? Então é respeitar, né? Empatia, gente, não é se colocar no lugar, você não vai conseguir se colocar no lugar, mas é respeitar e é acolher, tá? Isso não quer dizer, que aí é onde eu entro muito firme no meu processo terapêutico, né, com os pacientes, isso não quer dizer que você tem que ficar naquela condição o tempo todo. Porque quando a gente fala que não é frescura, tem um ganho secundário nisso aí também. Entende? E a pessoa não quer sair, porque é confortável estar ali. Todo mundo faz por ela, ela ganha uma força muito grande. Explica para as pessoas, porque é muito... Agora eu sei, né? Mas o que é o ganho secundário? Explica para as pessoas o que é, para elas entenderem o que é. Tá. Ganho secundário não necessariamente seja algo consciente. E na maioria das vezes não é, tá? Mas imagine, você tem uma avó, não é o caso da sua, que eu já sei que ela é super, né? Disposta. E ela é muito doente, ela é a mais doente da família. Todo mundo faz tudo o que ela quer. Porque, nossa, coitada, não pode, né? Ou mesmo uma criança que é doente, a família inteira volta-se para aquela doença. Porque se perder, né? E como é que é? Ela não consegue. E tira as pernas, tá? Então, a condição depressiva, ela precisa ser olhada por esse lado também. Precisa de acolhimento, precisa de respeito, mas precisa ir para a vida. Sabe? Isso não é frieza. Pelo contrário, essa é a ajuda necessária. A pessoa precisa de fazer um movimento e às vezes sem querer. E é mais difícil estando depressivo, é muito mais difícil, tá? E a pessoa, ela fica ali. Mas muitos pacientes chegam para mim e falam, mas você acha que eu quero essa condição? Sim. Só que às vezes não entende exatamente que quer essa condição, tá? Então, o ganho secundário é isso. Você muitas vezes não percebe, mas a situação, ela não é confortável fisicamente, tá? Não é isso. Mas é uma condição que tá te dando mais carinho. Atenção, E tem gente que fala pra mim assim, não, mas eu não tenho isso não, todo mundo afasta de mim. O afastar é reclamando, pelo menos tá ali. Então percebe, Mari, que é tanto detalhe, é tanta coisinha pequena que tem que tudo ser olhado. Por isso precisa de um profissional. Sabe? Então, a depressão, a gente tem que tomar cuidado nisso aí. Se está com depressão, não quer dizer que você tem que ficar prostrada para sempre, não. O respeito não é esse. Questiona, será que é isso aqui? Não é possível que Deus me fez para isso. Era a única coisa que eu perguntava, Deus não me fez para isso. Você é essa pessoa. Mas, de novo, né? Eu demorei muito a perceber. E você falou que no meu processo não veio para a mente. Eu quis a mudança, né? Eu busquei, eu tive esse movimento.
E as pessoas que já estão na mente, que não conseguem fazer esse movimento, como que nós, ao redor, consegue ajudar se a pessoa realmente desistiu, não quer tomar um remédio, não quer largar aquele ambiente, não quer fazer algo por ela que ela melhore? Como que nós da família consegue fazer Olha, isso? Mário, quando a pessoa não quer uma melhora, eu vou te colocar o meu ponto de vista em relação a tudo, até a maldade. Vou colocar junto para você entender um ponto de vista meu, né? Para mim, uma pessoa só é ruim quando ela de fato não entendeu a bondade. Eu concordo. Tá? Então, para mim é a mesma coisa. A pessoa não quer sair daquela condição porque ela não viu o outro lado. Então, eu não sou aquela pessoa de falar assim, ela não quer, não posso fazer nada. Eu não sou essa pessoa, eu sou um pouco mais invasiva. Você sabe que eu sou. Amo. Né? Eu sou muito a favor de você lutar por aquela pessoa, seja levando um profissional, seja levando elementos para essa pessoa melhorar, como um passeio, algo gostoso, eu não sei. Aí a gente tem que ver a situação. Mas eu não gosto muito de falar, olha, quando a pessoa não quer, não tem o que fazer. Porque eu penso assim, se ela não quer, é porque ela ainda não sabe. Porque se ela tivesse total consciência, nós vibraríamos no bem e no bom. Então, na minha opinião, o paciente chega para mim, eu vejo que ele não quer mudar no fim, mas eu faço de tudo para que isso venha à tona, para que ele tenha um insight, para que ele entenda o processo. Porque chegou até mim e ainda tá mal, é porque tem camada de mentira. Eu sempre digo, se tá doendo, tem camada de mentira. Então, quando o paciente chega para mim, ele chega com dor. Ele não sabe o que tá acontecendo ali. Ele chega para mim e fala assim, eu tô triste, tô com depressão. Às vezes nem é, às vezes era outra coisa. Então, cabe a mim como profissional saber resolver isso aí. Entende? Então, eu trataria essa pessoa como uma pessoa que ainda não viu o lado bom, não entendeu, tá? Eu não vou falar como criança para não ter dupla interpretação, mas é como uma pessoa que ainda não percebeu. Que pode viver diferente, num estado diferente. Exatamente. Porque aí, quando eu pego depressão, eu pego muitos questionamentos passados, Mari. Muitos. Eu pego um adulto que ainda é uma criança emburrada. Eu pego uma pessoa muito indignada. O mundo tá cheio de indignação, ninguém pode falar nada, ninguém pode fazer nada. Tudo é motivo para você ficar depressivo. Sabe? Bullying, eu acho que nós temos que ter respeito e tudo mais, mas virou um negócio muito grande, ficou desproporcional. Ao invés de uma pessoa falar sobre o bullying, né, por exemplo, e olha, não deve fazer isso, e lutar contra, não. Faz de uma forma que qualquer coisinha é motivo para a pessoa ter uma depressão. Uhum. Então, a sociedade, de certa forma, e isso eu vou falar mesmo, está tirando as pernas e as forças das pessoas. Isso. Sabe? Porque às vezes você está numa depressão por uma interpretação. Porque ninguém pode fazer nada com você. Porque ninguém pode falar nada com você. Tudo é muito doído. Uhum. Aí a gente não ganha tônus. Não é que eu estou defendendo que a pessoa pode fazer um bullying, pode falar uma coisa ou outra. Não é isso. Não estou defendendo. Mas o que eu estou dizendo é que eu acho que a gente devia lutar mais, era para dar tônus para os nossos filhos lidarem com os problemas. E o que a maioria das vezes os pais fazem? Vai numa escola e briga, não dá tônus para a criança resolver. Entende? Não é que eu estou apoiando, não estou, mais uma vez, não estou apoiando. E uma forma de, por exemplo, é como você ensinar a pessoa a interpretar o bullying. Porque o que você tem que ensinar a pessoa? Ela vai sofrer bullying. Pronto. Todo mundo vai fazer, mas não tem a ver com ela. Uhum. É porque só é bullying, só passa no corpo dela, porque ela interpretou que aquela pessoa ali tá fazendo algo de errado com ela. Mas se você, como pai, fala, não, é assim, a pessoa que tá fazendo isso diz mais sobre ela, você Sim. não é isso, você é além disso. Então a pessoa recebe o bullying, não importa. Eu tenho um episódio com a minha filha do meio, né? Hoje ela já sabe, mas ela era pequena na época. E eu tinha uma orelha de abano. E ela me puxou. E hoje nem dá pra ver. Bom, pelo menos eu nem percebo mais. Nem a minha, nem a dela, né? Mas na época dava. E ela chegou em casa muito chateada. Porque os coleguinhas estavam zombando da orelha, né? Fazendo algumas piadas. Eu fiquei muito nervosa por dentro. Sim. Mas naquela hora, Mari, eu precisava
Dá ter uma tônus outra pra ela. atitude da que eu tive quando criança. Porque quando criança, era assim, ó, põe o cabelo pra frente. Uhum. Então, eu punho meu cabelo pra frente. E hoje, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu já tô usando muito, sabe? Preso, amarrado, mas eu jovem, você não vai ver nada meu de cabelo amarrado. E eu não queria que fosse assim. Eu queria que realmente ela tivesse condições pra lidar com isso. E ela gostava na época de futebol. E as pessoas falavam assim, você é muito macho porque você gosta de futebol. E ela ficava nervosa com aquilo, né? E falava assim, mamãe, mas eu não sou. Eu falei, então não é, vai brincar do jeito que você quer brincar e tudo mais. E ela dava conta de lidar com isso aí porque ela amava, ela ama esporte até hoje, né? Garota top, inclusive, tá? Sigam ela no Exatamente, Instagram. garota top. Como que é? É Luna Santana, Não, né? o O Instagram Instagram. dela. Não, a gente vai ter que deixar o Instagram dela Vamos aqui deixar, embaixo. vamos deixar. Segue ela, gente. Ela tá postando receita, altas dicas. Todo dia tem algo legal. Sério, vale muito a pena seguir ela. E aí, nesse dia, eu já tinha programado, né? Tanto que eu fui na escola, eu conversei, mas eu pedi para que a aluna não soubesse que eu tinha ido na escola. Porque, não vou deixar também, né? Fazer isso com a minha filha, né? Então, fui na escola, só que eu não quis que ela soubesse. E falei para ela, Luna, você tem que dar conta. Você gosta do seu rosto? Gosto. A sua orelha te incomoda? Não, mamãe. Falei, então não tô entendendo. Mas a pessoa falou que eu tenho a orelha pra frente. Nessa hora, Mari, me doeu. Mas eu falei, tem? Ela, tem. Eu falei, então... Você tem a orelha pra frente, minha filha. Eu não posso ir lá brigar porque alguém falou que você tem a orelha pra frente. Você tem a orelha pra frente. Eu quero é saber se você acha feio. Não. Eu quero saber se tá te incomodando. Não tá. Eu falei, então... Pronto. No outro dia, ela levantou pra ir pra escola e fez um rabo. Gente, olha que eu tô arrepiando. Eu chorei. Emocionei agora. Eu chorei muito. Porque eu tava me vendo ali, né? E eu não tava calma, eu não tava segura do jeito que ela achou que eu estava, não. Tava me doendo por dentro, eu queria ir lá brigar com as crianças mesmo. Eu fiquei nervosa, né? E aí, ela foi pra escola. Nunca mais teve nada. E as pessoas falavam, ou ela fingia que não tava ouvindo. E isso não passava no corpo dela. Eu não tinha mais. Um dia eu conversei com ela, e aí? Ela falou, mamãe, nem tem mais isso e tal, e tal. E ela já fez isso com colegas dela. Nossa. O que pra mim foi assim, sabe? Foi êxtase. Quando ela fazia esse papel com os colegas. E não só na questão da orelha, não. Coisas mesmo que os colegas estavam vivendo, eu percebia que ela chegava me contando. Gente, vocês não têm noção, né? Quem é mãe sabe que a gente fica vibrando, né? Você deu tônus pra ela. Porque se você não tem essa atitude, vai na escola, ela percebe que você vai, briga com as pessoas, e as pessoas simplesmente param de fazer. E o bullying com ela não tinha aceitado. Exatamente. Ela não tinha interpretado. Então, a autoaceitação é sobre a gente sempre. Sim. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem é que não deixou de ter uma defesa, não deixou de ter um cuidado, mas eu precisava dar tônus. Eu poderia ter errado, sim. Tá? Porque numa criação a gente não sabe em que momento você vai errar ou acertar. Mas ali a minha preocupação não era com o que as pessoas iam pensar. A minha preocupação não era assim, eu passei isso quando criança, porque os pais fazem muito isso. Fazem. Eu não tive isso, agora eu dou tudo pro meu filho. Sim. Não. A minha preocupação ali precisava ser com ela, com o momento dela, com a época dela, né? E fico muito feliz que tenha dado certo, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu gostaria de trazer. Tá? Muita coisa que está acontecendo em relação às doenças somáticas, né? Em relação a como se todas não fossem. A depressão e a ansiedade é uma interpretação muito equivocada. As pessoas lançam qualquer coisa de qualquer jeito e hoje nós temos acesso demais, a informação demais. Né? E nem sempre essas informações estão peneiradas, na maioria das vezes não estão. As pessoas falam coisas aleatórias e sem nenhum centramento, sabe? Isso acontece muito também, Mari, com casal. Casal em consultório, às vezes eu recebo, né? Um ou outro foi traído. Quem ama não trai, por exemplo, né? Ou levam situações prontas, que eles pegaram prontas, sem analisar todo um contexto. O que está por detrás disso? Qual que é a sua responsabilidade nisso? Porque a vítima de alguma situação, ela tira completamente a responsabilidade. Eu fui vítima. Mas eu não tive culpa nenhuma, tá? Se você não teve culpa na situação em si, pelo menos a de ressignificar, a responsabilidade é sua, né? Então, as pessoas não olham muito para essas dinâmicas, tá? E vou contar mais
um exemplo que eu acho que vai ilustrar bem também, que você presenciou. Uma pessoa chegou, ela não estava bem, e ela me trouxe um desenho do marido. Ela me trouxe o desenho do marido. Porque ele era abusivo, o relacionamento era abusivo. E aí eu comecei a perguntar, abusivo como? Ah, porque ele não me enxergava e ao mesmo tempo ele tinha ciúme demais do jeito que eu andava. Eu falei, mas peraí, enxergava não combina, né? Totalmente distorcida. Era distorcido demais. Confusa. E aí a pessoa falou, não, mas foi um profissional que me falou isso. Eu falei, meu profissional falou da sua vida. E aí, à medida que eu ia fazendo as perguntas, ia colocando, né? Ela falou assim, nossa... Eu não vivi esse Não relacionamento vivi abusivo. isso. Eu não vivi o relacionamento abusivo. Né? Ela deu até um alívio, assim. Sim, mas como ela queria sair do relacionamento, Ela queria justificar. ela não queria levar a culpa, porque a pessoa era boa, muito boa né? pra Então a ela. pessoa pode ser boa e você querer sair. E aquilo estava trazendo o quê? Angústia, depressão. Ela estava oprimida com a situação, Sim. né? Uma situação que nem real era. Tá? Então, gente, aqui no Imperfeitamente, a nossa intenção, eu sempre deixo isso claro, né? Não é trazer dados, isso aí tem para vocês, para todo lado, não é isso. E a nossa intenção também não é trazer uma receita mágica, porque também não é possível. Aqui no podcast, a nossa intenção é mostrar vários lados com uma comunicação diferente, que é da inteligência espiritual, né? Para que você consiga olhar todo um contexto e para principalmente, que eu sei que é a parte que a Mari adora, pensar por si só. Analisar. Tirar suas conclusões. Suas. Não que a pessoa interpretou por você porque o vizinho contou uma história e o vizinho aconteceu e com você vai ser igual. E aí eu acho que agora eu contei um pouco da minha história com a depressão e a mudança da mentalidade que eu tive, né? E por causa dessa mudança que eu tive, por causa do autoconhecimento, por causa das ferramentas que me trouxe a vida de volta, essa vontade de viver, que eu tenho tanta vontade, tanto desejo de mudar os corações e as mentes das pessoas, porque eu acho que só quem já teve na dor na alma e teve a sua mente transformada, entende por que eu quero tanto, que eu busco tanto, porque sim, é possível ter uma vida diferente, pensar diferente. É o objetivo do Imperfeitamente, né? Exatamente. E uma pergunta que eu acho que não a gente falou dos adolescentes, das crianças, mas eu acho importante a gente falar aqui também o quanto que os idosos ficam deprimidos, né? A depressão e idosos. E assim, eles param de trabalhar, eles param de movimentar. Então, assim, também, aí entra do mesmo jeito, né? Mas assim, só para ilustrar mesmo, como ajudá-los, né? Como ajudá-los a sair disso. Gente, primeiro eu vou voltar, porque quando ela fala que daí surge a vontade de ajudar as pessoas, vocês já sabem, quem segue aqui principalmente, que quem teve a ideia, a cabeça aqui do Imperfeitamente foi a Mari, né? E nessa intenção, viu? De levar... de mudar mesmo as pessoas para transformar a mentalidade. Quando ela me convidou, ela deixou muito bem claro isso, né? Que era isso que ela queria levar e não abrir mão, né? Que as pessoas pensem diferente, porque assim, se eu conseguir sair desse estado, qualquer pessoa consegue. Uhum. Não sou mais especial do que ninguém, é só ter conhecimento Sim. de como sair disso. Bom, então vamos lá para os idosos, né? Tem também várias vertentes aí, vamos falar de algumas pelo menos, né? O nosso corpo, ele vai se perdendo mesmo, ele vai morrendo, a gente já nasce perdendo células. Essa é o natural do nosso organismo. Então já tem isso, tem um déficit de vitaminas, né? E agora tem alguns detalhes no modo de vida. Por exemplo, esse idoso é um idoso que sempre praticou atividade física? Ou é um idoso que vivia com medicação? Sabe? Esse idoso é um idoso mais ativo? Ou é um idoso mais sedentário? Então, tudo isso a gente vai levar em consideração, tá? Aquele idoso que a gente conhecia antigamente, que hoje a gente não tem mais, né? Tanto, às vezes com 60, 65 anos, a pessoa já estava bem debilitada. Hoje não, hoje nós temos pessoas de 80 anos com vida, com jovialidade, né? Muito diferente, tá? E isso depende das escolhas, do padrão de vida nesse sentido, né? Como que ele se exercitava e como ele vivia, né? Um idoso,
ele entra muito na nostalgia, na melancolia, né? Porque ali, muitos não aceitam, inclusive, que teve os filhos vão sair, vão viver a vida de uma outra forma, né? Porque aí vem a juventude dos filhos, né? Então tem todo um processo, tem todo um contexto. Mas a depressão no idoso, ela pode ser trabalhada como é trabalhada num jovem, tá? Vai ser diferente se começar a ser trabalhada quando já está instalado. Agora, hoje, se eu começo hoje a ter uma vida diferente, uma vida dinâmica, uma vida em que eu me esforce a fazer as coisas, né? Eu fiquei idoso, agora eu não faço mais nada, eu não vou passear, não tenho um amigo. Então, é você manter essa vida. Agora, se você já vai lidar com o idoso, que já está nessa condição, é fazer um resgate. É claro que é diferente um resgate num idoso. Por quê? Porque eu não sei o que está debilitado ali no organismo dele, né? De vitaminas e de uma série de coisas. Mas tem condições de você trazer essa pessoa para ter uma vida boa. Mari, eu trabalhei um tempo com terminais, logo no início. E às vezes pessoas que têm 3 meses de vida, 9 meses de vida, 1 ano de vida. E quantas vezes essas pessoas chegam à conclusão de que, nossa, eu tô vivendo melhor agora do que antes. Por quê? Porque entra em contato consigo. Porque entra em contato com entendimentos, sabe? Que fazem sentido e dão sentido à vida, tá? Então, um idoso, ele tem condições de viver bem e sem a depressão, mas precisa dar sentido à vida, principalmente se ele não tem condições, às vezes, está numa cadeira de rodas, entendeu? Não tem mais condições de fazer uma atividade física, não tem mais condições de resgatar isso aí, então tem que trazer o sentido da vida. O que, na verdade, é hierarquia, como nós já falamos, né? Às vezes você faz atividade física, às vezes você come muito bem e continua depressivo, porque a sua mente ainda não conseguiu interpretar o sentido da vida. Então, é hierarquia. As outras coisas são importantes e até cooperam para esse sentido da vida. Mas, ainda assim, não deixa de ser secundário ao sentido da vida. E Dani, por exemplo, pessoas deprimidas, elas têm tendência a usar álcool, transformar, né, se tornar um alcoólatra ou um usuário de droga, ou usuários de droga e se tornam deprimidos? Tanto faz. De lá e de cá, né? Porque a pessoa que usa drogas, ela sai muito da realidade. A volta é muito deprimida, né? Mas pessoas com depressão também podem buscar isso aí. Podem buscar esse alívio, né? Sair de órbita. Que vai ficando só mais difícil de tratar. Vai ficando mais difícil, exatamente. Vai ficando mais difícil. Com toda certeza que vai. Né? Uma pessoa que usa muito álcool, muitas drogas, eles vão destruir aí o córtex pré-frontal, né? Que diz respeito ao seu processo cognitivo e interpretativo. Uma vez eu acho que foi conversando com a minha mãe ou com alguém, não lembro. Eu falo assim, eu não julgo quem tá com a dor na alma da depressão e alivia no álcool ou nas drogas. Não julgo, porque realmente dá vontade de fugir. E se você tem aquela saída ali que seja momentânea, para você parar de sentir, anestesiar e sentir aquilo ali que você tá sentindo, então você vai buscar. Então, assim, eu não consigo nem julgar, porque às vezes julga, né? As pessoas julgam muito, as outras não consigo nem ter. Só que agora, às vezes eu me questiono, né? 2024, como que um adolescente, às vezes, entra, sabe? Mas é porque ele estava depressivo. Eu digo, às vezes sem isso, sabe? Ao redor. Porque se você experimenta, você se tornar depressivo é mais fácil do que o contrário. Entende? E a maioria não experimenta porque está depressivo. Ou porque tem um problema. Por causa vai no oba-oba, né? Ou na indignação, nas ideologias da vida. Que agora é o que mais tem. Muitas ideologias. Infelizmente. As ideologias são muito bonitas, teoricamente. O problema é quando vai colocar em prática, né? Que realmente nem tá lutando pelo ideal, porque nem sabe o contexto. Sim. Normalmente. Nosso tempo. Não, ainda tem mais um tempinho. Tem mais um tempinho. Então, vamos pensar no como ajudar a família, a gente já falou, mas os sinais e sintomas, assim, da pessoa. Eu tô sentindo isso.
vou buscar ajuda quando? Quando eu perceber, ou é só tristeza, ou é só deprimido, então é realmente quando eu não tiver força para movimentar, eu estiver muito chorosa, estiver perdendo a paciência com a família, não conseguir viver no meio social. Mari, eu passei por uma transição. Vou explicar dando esse exemplo. E a Mimia, ela sempre falava pra mim assim, nossa, Dani, você passa o que for, eu nunca tive reclamar da vida. E era assim, sempre assim, mesmo qualquer condição que eu passasse, eu me sentia feliz, mesmo passando por tanta coisa, né? E teve um episódio que eu passei, que eu me senti uma pessoa feliz, mas que eu falei pro Hernani, Hernani, parece que eu tô deprimida. É engraçado falar assim, gente, mas foi. Porque não era exatamente eu estar triste com a minha vida. Não era. Mas era tanta coisa que eu tinha que resolver. Eu tava com um turbilhão de problemas, era muita coisa. O meu corpo sentiu. Só que tem uma diferença, eu fico ligada em mim, né? Eu levo isso muito a sério. Eu levo a minha vida muito a sério, né? Mas normalmente, os primeiros sintomas, isolamento. Tá? Não uma pessoa que gosta de ficar sozinha, né, gente? É diferente. É diferente. A solitude é uma escolha de estar sozinha por um tempo. Porque se é pra sempre também, aí não é solitude mais não, tá? Então não é isso. A pessoa não tem a dinâmica de estar sozinha e de repente... É uma mudança de comportamento, tá? Porque às vezes a pessoa é fleumática, ela fica mais quieta mesmo, dá a impressão que ela é triste, não é. Mas ela sempre foi assim. Pessoa sempre foi assim. Uma pessoa expansiva, de repente, ela se recolhe, né? E o organismo, ele também dá sinais. Ele também dá sinais dessa depressão, sabe? O vazio, Mari, muita gente fala, é um vazio. Eu não vou falar do vazio, porque o ser humano sente isso. Sabe? Uma incompletude. Isso é do ser humano. Pra mim, mas é algo mais... Sim, eu também. Eu mas é algo mais forte do que isso, sabe? Então, você não vê graça nas coisas, né? Coisas que você gostava de fazer, você não vê mais graça naquilo. Então, é uma série de fatores, é um conjunto. Depressão não é uma coisa, é um conjunto de sentimentos. Como você lida, sabe, com as situações. Então, é analisar tudo isso aí. Aí você pode bater o martelo? Não, você precisa de um profissional. É importante que um profissional analise, sabe? Até que tipo de depressão você tem. Tem vários tipos de depressão. Qual é esse tipo de depressão? De onde vem? Né? É importante. Se é uma depressão, às vezes, nossa, eu tô desanimada, não consigo fazer nada, tá com anemia brava. Não é claro que não tá dando conta de fazer nada. Então, assim, a gente tem que investigar, né? Tem que fazer. E uma pessoa depressiva pode ter ansiedade junto? Sim, principalmente se for a depressão bipolar, que ela vai ter momentos de euforia, né? Ela pode ter a ansiedade junto. É que, como eu disse, depressão não é exatamente uma tristeza. A pessoa ansiosa também sente tristeza, né? A não sei que ela tem uma patologia, entende? Então pode ter uma mistura. Então, assim, aos familiares com pessoas depressivas, né? Então, assim, empatia. Cuidado, não julguem, não fala que é frescura, porque realmente não é. Eu acho que só quem sente... acredito, você sabe muito mais do que eu sobre depressão, mas como eu já não senti sei ela... né? Então, às vezes, quando eu falo assim, o sentimento tanto que é ruim, às vezes eu consigo me expressar até melhor, porque realmente é muito ruim de sentir. Eu não sei mais que você, Mari, porque teoricamente é uma coisa. A prática é outra. É outra. Então, não sei mais mesmo. Agora, teoricamente falando, faça um esforço. Nós falamos agora para os parentes, agora para quem tem. Faça o maior esforço que você puder para sair da condição. E veja se realmente você não consegue, porque às vezes tem uma faísca de força, sabe? Outra coisa importante da depressão são as pessoas que tiram a própria vida. Sim, e entrar nesse... Isso é muito comum também. Mas não está ligado diretamente à depressão, não. Uma pessoa que tira a própria vida, ela consegue... Ela não necessariamente está depressiva? Não necessariamente. Não, nós temos muito viés isso aí, sabe? É um estudo, assim, bem profundo, abrangente, tem muita coisa. Cara de chocada, eu não sabia E as pessoas levam, sabe, esse assunto tão sério, só que como ele virou um modismo até, e muito comum falar, então as pessoas vão pegando, mas não é assim.
Não é. E uma pessoa deprimida, mas ela tá mais propensa a Tá isso. mais propensa a isso, sim. E tem Está. como identificar, por exemplo, assim, não sei, quem tá ao redor consegue analisar comportamentos, alguns sinais de que indícios de que a pessoa possa vir a fazer isso? Pode até ser que sim, para buscar uma ajuda, tá? Para buscar uma ajuda, né? Nós temos uma linha que a pessoa vai falar, ela vai comentar, e nós temos uma linha que me preocupa ainda mais. Não comentei, né? Eu trabalhei uma época somente nessa linha, tá? Que são pessoas que não querem cometer isso. Elas têm medo de fazer isso. Então, a gente tem que tirar tudo de perto. Ela tem medo de fazer isso. Mas existe uma força maior que... Vai fazer com que ela faça. Exatamente. Uau. Tá? E aí nós temos uma questão social, que é muito comum. Nós tivemos aí uma questão da moda mesmo, sabe? Ficou muito romantizado. Inclusive, uma vez minha filha chegou com uma música, e a música, a menina tira a própria vida, né? E fica a coisa mais romântica. E eu falei pra ela assim, nossa, que egoísmo. Porque ela achou a música linda, né? Eu falei, mas que egoísmo. Ela não amava tanto? E aí eu comecei a fazer outros questionamentos de outro lado, né? Porque teve essa romantização, né? E nós temos desequilíbrios, nós temos polos, nós temos quem não liga de jeito nenhum para essas pessoas, e nós temos quem liga a ponto de fazer com que isso fique romântico. Tem jogos na internet, gente, hoje em dia, que influencia os garotos a fazer isso. Sim. Aquelas brincadeiras, aqueles jogos. Então, assim, vamos cuidar dos seus filhos. Então, não é exatamente só a depressão, sabe? Tem uma realmente. série de coisas. Então, é importante se analisar. E se você vê algumas coisas, né? Às vezes a pessoa comentou, ou às vezes a pessoa não comentou, mas você viu uma mudança de comportamento, é muito bom que um profissional esteja junto com você, né? Agora, como nós falamos do sentido da vida, que a inteligência espiritual é isso, né? É muito importante nós entendermos que depressão, muita gente fala assim, mas é porque você não tem Deus. Nossa, tá? Muito. E você não é Nossa, assim. Você precisa de ir pra igreja, você tá precisando rezar. Você precisa, independente se você tem ou não tem depressão. Mas acha que é isso que tá faltando. Não, porque às vezes é orgânico. Às vezes pode ser isso, gente. Entendam que às vezes pode ser mesmo. Às vezes não é orgânico, realmente é a falta do sentido. E que a ideia de Deus, eu tô falando dessa forma porque eu não sei como que é a crença, né? Uhum. O Espírito Santo, como você trouxe, vai preencher, mas pode ser que você tenha algo no seu corpo, né, faltante, e pode ser que esse faltante seja para um próprio aprendizado. Então não é porque houve ausência de Deus, até porque não é possível, né? Mas aquilo está acontecendo para que tenha um aprendizado. A vida é pedagógica. Você não está sendo testado. Não acredito que nós estamos sendo testados. Nós estamos aqui para aprender. E às vezes não, né? Sempre. Eu até comentei, nós fizemos uma entrevista semana passada, eu comentei, nós não estamos aqui para curar as doenças, elas vêm e vão. Mas as doenças, elas podem nos curar, dependendo do olhar que nós temos para aquele momento. Sabe? Então, vamos desmistificar a depressão, tá? Quem pode bater martelo é um profissional, é uma coisa muito séria, mas não é porque é séria, porque eu tenho que te respeitar, que você nunca vai sair dessa condição, não justifica isso. Então, é uma linha tênue entre uma coisa e outra. Por isso que nós precisamos de atenção na nossa vida. Então, agora, comprovamos que depressão tem cura. Porque se você curar a alma e a mente... A cura no sentido de uma gripe, né? Por exemplo, você curou da gripe. Ela pode voltar? Sim, mas ela pode não voltar nunca mais. A depressão também. Você pode nunca mais ter a depressão. Mas pode vir momentos em que você sentiu a depressão. A questão não é essa. A questão é, você sabe lidar? Uhum. Se ela voltar, você agora tem tônus para lidar com ela? Entende? Ao invés de ficar sempre, porque o remédio, como eu disse, gente, ele é um tratamento. Eu não levei a sério. Eu tomei um tempo, parava, melhorava, tirava e achava... Tem condições que a pessoa vai tomar para sempre, porque aí já tá muito no corpo, né? Então, é muito relativo. Mas a questão é, quando voltar, seja depressão, seja ansiedade, qualquer coisa no seu corpo, como você sabe, como você dá conta de lidar com isso? Ou mesmo uma problemática da sua vida.
Se você já tirou as camadas de mentira, se você já tá ganhando mais tônus, quando acontece alguma coisa, não é que você deixa de sofrer, mas você sabe lidar com a Você sabe situação. lidar. Você dá conta de administrar a situação, olhar para mais lados, né? Que antigamente talvez você olhava sempre assim, mas você já abriu aí. Sua ordem mental muda, né? Nossa, muda Aí completamente. o fato aconteceu, você interpreta o fato e você toma uma decisão com aquela mente organizada. Sim. É diferente. Eu já ouvi, Mari, pessoas falar pra mim assim, Dani, mas é claro, você não deve ter problema, né? Ô, gente. Deixa eu contar pra vocês uma curiosidade, a gente conversando, né? E aí ela sei da história dela e ela me contando tudo. Eu falei assim, aí vem a questão da depressão, com a gente conversando sobre, eu falei assim, Dani, por muito menos, absolutamente nada, eu tive depressão. E quando você vai saber da história da Dani, você fala assim, como? Como que ela não teve? Eu me questionei, de verdade, eu me questionei. Mas conhecendo-a e sabendo do conhecimento que ela tem, eu falei pra ela, o que que diferencia você não ter tido a depressão e eu ter tido? Ela pensou, assim, o que você sabe. O conhecimento que ela tem, a organização mental que ela tem, não deixou com que ela tivesse. Por isso que é tão importante conhecimento. Por isso que é tão importante isso aqui que a gente traz. E um olhar, nesse caso, no início foi um olhar genuíno, né? Que eu prometia pra mim, né? Que quando eu cuidasse da minha vida, eu ia cuidar da minha vida. E ela é preciosa. Eu sou muito preciosa pra mim, né? Então tem isso, né? Eu não vou deixar essas coisas me afetarem. É claro que tem hora que vem, mas a hora que vem, peraí. Vou pegar na mão da minha criança, né? Pegar a Danielinha e falar assim, vamos resolver. Né? Não quero que você sofra. Quero cuidar de você, né? E então, por isso, assim, você fala assim, imperfeitamente, tá? Foi ideia minha, mas eu não consigo ver ele sem você. Do dia eu falei, porque é essa a estrutura, essa é a ordem, esse conhecimento, a forma com que você ensina, desperta. Porque, igual eu falei, eu passei agora pela ansiedade e eu falei, agora eu também não entro em depressão de novo. Uma que eu acreditei no milagre, que eu recebi o milagre. Às vezes é até interessante você colocar a visão sobre isso. Mas também que no meu processo da minha ansiedade, nos conhecemos. Então, eu conheci a inteligência espiritual, eu me entreguei ao processo, eu vivi no meu corpo, de corpo e alma, toda a transformação e a mudança proposta. Então, eu também acredito que pode ter sido, acredito não, foi isso também, né? Porque é o Mari, conhecimento. A vida é um milagre. Só que nós consideramos milagre somente as coisas grandiosas. Entende? Mas, às vezes, você virou a esquina e conversou com uma pessoa que você nunca viu. Aquilo pode ter sido um milagre da sua vida. Só que nós estamos tão dispersos que nós nem paramos para perceber os detalhes da vida. Que o tempo todo tem uma sincronicidade, é tudo muito harmônico e perfeito. Então, os milagres acontecem sempre. Ah, mas Deus fez um milagre. Deus faz um milagre a todo instante. A vida é um milagre. A vida Quando é um milagre. Quando a gente começa a estudar mesmo a fisiologia do corpo, você fala, é milagre mesmo. Não tem como não ser, né? Todos os dias. Exatamente. Ai, eu adorei nosso papo lá. Passamos lá os nossos minutinhos. Foi muito legal. A série é muito legal, né? Eu tô falando imperfeitamente, é o podcast mais interessante desse Brasil. Se vocês ainda não estão convencidos, eu não sei o que tá faltando. Tá faltando maratonar. O dia que maratonar vai entender que é realmente mais interessante desse país. Eu tenho muito orgulho dele. E ela falando aqui, eu falando assim, e se falar pra vocês que realmente o imperfeitamente existe, porque eu vivi o que eu vivi. Porque eu passei o que eu passei. E como eu consegui sair disso, eu quero que as pessoas passem, né? Então, se você parar pra pensar, vamos mudar, ressignificar, foi importante. Eu quero fazer uma pergunta pra terminar. Ai, meu Deus. A gente nada é combinado. Até deu um frio na barriga. Mari, você deixaria de viver tudo o que você viveu? Ou você viveria tudo de novo pra estar aqui hoje, agora, desse jeito? Você viveria tudo de novo? Viveria. Então, a depressão não foi tão ruim assim? Não foi. Quando você ressignifica ela, quando você sai dela, é ruim estar nela. Mas porque acho que como é muito ruim o quando você está nela, então quando você sai dela é muito bom. Então o valor que você dá quando você sai dela é totalmente diferente. Essa vontade de viver, essa energia. Então, se eu
que eu precisei passar por tudo que eu passei. Para ter o conhecimento que eu tenho hoje, essa vontade de viver, essa energia, o conhecimento, a diferença que eu sei que eu faço nas pessoas, eu viveria tudo de novo. É isso. Então é isso, aguardamos vocês, quinta-feira que vem às 19 horas, agradecer mais uma vez o Instituto Uno e aguardem porque vem muita novidade por aí, eu não posso dar spoiler, mas darei daqui uns dias. Agradecer a Topem também, suplemento Corpo, Mente e Alma. E agora eles estão com uma comunidade, né? Com a comunidade top, é verdade. A gente deixar o link da comunidade aqui aberto para vocês. Todo mundo. Nessa comunidade também, a intenção é trazer essa ideia de corpo, mente, alma e nutrir, né? Todas as partes aí do ser humano. Comentem, curtem, compartilhem, ativem o sininho, porque vocês não podem perder que essa série está imperdível. E semana que vem, qual que é o tema? Não lembro. Bom, nós na verdade não batemos um martelo com o tema, né? Eu tô pensando em fazer uma caixinha. Gente, nós vamos fazer uma caixinha para as pessoas escolherem o próximo. Nós já temos todos, né? Todos os temas. Eu vou colocar lá para vocês numa votação. Lá no Instagram. Vamos colocar num dos três. No meu, no da Dani e do Imperfeitamente. O que tiver mais, a gente soma tudo. Sim. Todos os votos. Então vamos. Então tá bom. Aguardamos vocês quinta-feira que vem. Até. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.